Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E o nosso programa de hoje ele é muito importante porque ele faz revelações, mas ele serve como um alerta para o governo e o povo argentino sobre o fato de que organizações brasileiras estão começando a pavimentar um caminho para uma tentativa de quebra institucional na Argentina, uma quebra da democracia argentina. E nós vamos falar disso aqui no nosso portal. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Eu gostaria muito que esse nosso programa chegasse às autoridades argentinas, à Embaixada Argentina, para que eles tomassem providências legais contra esse organismo principal aqui no Brasil que começa a tramar contra a democracia lá na Argentina. Eu me refiro especificamente ao jornal o Globo e à família Marinho, né? Aqui está o editorial deles aqui do dia 31 de agosto, onde eles começam a pavimentar esse caminho de uma tentativa de golpe. Como é que isso se dá, gente? Sempre quando existe algum governo que está contrariando interesses transnacionais, essas organizações econômicas elas vão se organizando também para contra-atacarem, né? Aqui no Brasil, vários editoriais do jornal o Globo você pode encontrar no que é publicado lá na Embaixada dos Estados Unidos. Com relação à Venezuela, algumas vezes a gente já pegou alguns textos da Embaixada norte-americana, alguns pronunciamentos, e depois você vê reproduzido aqui no editorial do jornal o Globo. Muitas das coisas que a gente lê aqui não são produzidas aqui no Brasil. Esse aqui eu não sei, mas tem muito a ver, né? Diz o editorial: crise na pandemia põe a Argentina no caminho de um projeto autoritário. Projeto autoritário? Alberto Fernandes? O que ele está fazendo? Ele vai querer se perpetuar no poder? Ele está se aliando a militares para um golpe, um autogolpe? Ele está quebrando o poder judiciário? Ele está interferindo no poder legislativo? Que projeto autoritário é esse que o Globo está falando? Bom, o que nós sabemos é que existe o interesse geopolítico sobre a Argentina. A Argentina se aproxima cada vez mais da China, é um grande parceiro comercial da Argentina nos dias de hoje, e o Alberto Fernandes conseguiu proezas econômicas na Argentina que ele pegou totalmente destroçada diante do modelo ultra neoliberal de Macri que ele sucedeu, né? A Argentina conseguiu renegociar suas dívidas com o Fundo Monetário Internacional sem quebrar nenhum contrato, esticou esse endividamento, tem feito programas de inclusão social, programas onde foram congeladas tarifas públicas e agora as tarifas de telefonia celular também, vários projetos na educação, vários projetos na infraestrutura e na reconstrução da Argentina. Claro que a pandemia cria um estresse em parcela da sociedade. Mesmo assim, a popularidade de Alberto Fernandes é muito maior do que a popularidade do presidente brasileiro. E quando eles dizem aqui que lá na Argentina corre o risco de um projeto autoritário ser implementado, eles reproduzem essa ideologia do medo que fomentou golpes em vários países da América Latina e mundo afora, inclusive aqui no Brasil. É o mesmo discurso que o Globo utilizou em 64, quando apoiou o golpe militar aqui no Brasil. É o mesmo tipo de linha editorial que o Globo adotou no golpe militar que matou Salvador Allende e colocou o ditador Pinochet no poder. O jornal o Globo ele sempre legitima esse tipo de interesses contra democracias que tentam colocar o seu povo em primeiro lugar. E agora eles começam com esse tipo de editorial namorar a costearem o alambrado da ditadura ou da quebra institucional. Eles querem insinuar, então, que a Argentina está a caminho de um projeto autoritário? Vamos acompanhar aqui algumas falas aqui desse editorial. O panorama é crítico. O número de mortos na pandemia já é 12 vezes maior do que as baixas na Guerra das Malvinas em 1982. Alguém sabe quantas pessoas morreram nas Malvinas? Mas quando eles dizem que foi 12 vezes maior, né, você fala, nossa, a tragédia lá está um negócio incontrolável, né? Pois bem, o número de mortos hoje na Argentina chega a 8 mil e poucas pessoas. Ou seja, em números absolutos e em números relativos, a Argentina tem muito menos mortos do que aqui no Brasil. O Brasil ultrapassou 121 mil mortos. Então, o Globo passa aqui a ideia, ou tenta passar a ideia, que a situação lá está num descontrole total. Aí eles dizem, a quarentena mais longa do planeta mantém os argentinos em casa há mais de 160 dias sem flexibilização. Então, o Globo está dizendo que não era para fazer quarentena, não é para fazer isolamento. O que eles estão querendo insinuar com isso? Sempre colocando como sendo medidas autoritárias, né? Aquilo que o Globo defende aqui no Brasil,
que os telejornais mostram, a quarentena, o isolamento, como ferramentas importantes, o editorial usa para atacar o governo de Alberto Fernandes. Eles dizem mais, né? Mais de 1,5 milhão perderam trabalho na recessão, com queda do PIB estimada em 13%. Queda do PIB estimada, mas a Argentina vinha numa crise avassaladora. E qual o país no mundo que não está perdendo empregos? Aqui no Brasil se estima que mais de 9 milhões de brasileiros perderão emprego também, que proporcionalmente e relativamente são números muito superiores aos que acontecem na Argentina. Aí vai o editorial. Nada disso, porém, parece relevante às facções empenhadas na luta pelo poder. As urgências nacionais acabaram atropeladas pela ambição de Fernandes em reformar o judiciário na perspectiva conveniente aos seus aliados peronistas, a começar pela vice Cristina Kirchner. É mentira. O Alberto Fernandes já tinha proposto uma reforma no judiciário durante a campanha eleitoral. E o projeto de reforma do judiciário está sendo apresentado ao Congresso Nacional Argentino. É o Congresso Nacional Argentino que irá votar ou está votando essa alteração legislativa na Argentina. Então, qual é o projeto autoritário? Do que está falando o Jornal o Globo? Mas eles, como eu digo a vocês, querem introduzir o discurso do medo legitimador de um futuro golpe que pode estar sendo engendrado em alguns lugares. O jornal termina. A Argentina começa a repetir o padrão insidioso de declínio institucional num projeto autoritário que não prevê alternância no poder. Aonde é que está isso? Onde é que eles encontraram base para fazer esse tipo de afirmação? Então, o governo argentino, ao tomar conhecimento dessas informações, eu sugiro que vocês interpelem o Jornal o Globo para mostrar onde é que estão esses fatos, porque eles estão legitimando perante a elite brasileira, elite intelectual, elite econômica brasileira, que o que está acontecendo lá é uma aberração. Vamos a mais fatos aqui. Eu peguei a apresentação do projeto dessa reforma judicial na Argentina, que o Jornal o Globo está dizendo que é o caminho para o autoritarismo, né? Vamos aos fatos. O atual sistema judicial argentino ele foi introduzido na ditadura militar argentina. E de lá para cá eles têm tentado fazer algumas reformas para reconstituir o Estado democrático de direito. O Estado judicial ou o processo judicial na Argentina, ele ainda é viciado por um modelo autoritário, onde o Ministério Público não é a principal instituição de fazer a investigação, não é a polícia, e sim um órgão de inteligência que nunca é auditado, que você não sabe os recursos que eles recebem, e eles têm uma conexão direta com juízes. O juiz, então, ele instaura o processo mediante essas informações dos órgãos de inteligência que são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República. Então a crítica que se fez na Argentina o tempo todo, desde a época da ditadura militar, é que essas informações plantadas junto ao Poder Judiciário serviam para o Poder Judiciário como uma ferramenta de perseguição política. Alberto Fernandes, durante a campanha eleitoral, ele disse que ia quebrar esse modelo para fazer com que a justiça argentina obedecesse a padrões de estados democráticos de direito. Eu peguei aqui só um trecho para vocês da fala de Alberto Fernandes na apresentação desse projeto, né, de reforma do judiciário na Argentina. E é bom a gente registrar que Macri, através de um decreto chamado 257 de 2015, ele encerrou a tramitação do Código de Processo Penal na Argentina, que faria com que houvesse algum tipo de oxigenação, algum tipo de respeito ao devido processo legal para que ninguém fosse preso sem justificativa, que não houvesse investigações secretas, que os concursos públicos na Argentina fossem mais transparentes, que o poder judiciário da Argentina não ficasse sujeito aos serviços de inteligência ou a pressões políticas. Isso tudo foi colocado na campanha eleitoral de Alberto Fernandes. E ele colocou aqui, vou colocar só um trecho, do bojo que tem dentro desse projeto para vocês verem se o Globo está certo afirmando que na Argentina está em curso um projeto autoritário. Vamos lá, vamos ver se dá para acompanhar. Número 257 del 2015 establecía una serie de pautas de actuación que en la magistratura deben ser respetadas. A saber, mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados. Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio
respecto de cualquiera de las partes. Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario. Ejercer sus funciones libres de interferencia. Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias. Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados. Transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar. El proyecto que se eleva a consideración del Congreso mantiene estas pautas de actuación y agrega que su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieran corresponder. Bom, gente, eu vou colocar toda essa apresentação para vocês. Eu acho que tem aqui um trecho aqui que também é relevante, porque o Alberto Fernandes foi professor de Direito durante 30 anos. E durante os 30 anos ele sempre defendeu o devido processo legal, ou seja, que a autoridade investigativa, né, faça o seu papel, o Ministério Público funcione como um órgão que denuncia, que apresenta a ação penal, e o Poder Judiciário simplesmente faça o julgamento. Esse projeto prevê também a transparência nos concursos públicos para magistrados na Argentina, que praticamente se davam de uma forma muito obscura, fazendo com que juízes próximos ao poder sempre ascendessem à magistratura de uma forma não muito republicana. Então os concursos públicos na Argentina vão ter agora uma fase oral, tudo isso será gravado para que as pessoas, de uma maneira geral, o público, a comunidade jurídica, possa conferir se houve algum tipo de favorecimento no concurso público ou se não houve favorecimento. A isso tudo a gente pode dizer que são ferramentas democráticas, ferramentas transformadoras de um poder que visa cada vez mais conferir uma legitimidade e um respeito à democracia, princípios democráticos. Mas eu disse Alberto Fernandes em relação a esses princípios. Vamos pegar um pedaço aqui. Una mejor democracia demanda del compromiso activo de los actores sociales y de la política. Soy un cultor del diálogo. Valoro el don de saber escuchar y de reflexionar sobre lo que escucho. Creo que vivimos un tiempo único en el que una pandemia nos ha hermanado. Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones. Es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto. Gente, construir os caminhos juntos. Qual é o projeto autoritário nessa história? Qual é o tipo de violação democrática que Alberto Fernandes, que o governo dele está fazendo lá? Como eu digo a vocês, o interesse é econômico. A Argentina começa a incomodar, eles começam a construir um caminho que é independente da vassalagem que eles tiveram há pouco tempo com o governo americano. Vamos lembrar que o pai de Macri foi sócio do pai de Trump nos Estados Unidos. A vassalagem era direta, a obediência ao modelo ultraliberal de fora para dentro era absoluta. E agora se rompe com essa lógica e eles tentam colocar a Argentina num caminho de democracia, um caminho de independência, de soberania nacional, de respeito a seus valores. Parabéns ao povo argentino, parabéns às autoridades, parabéns ao governo argentino e muita calma nessa hora, porque, olha, aqui no Brasil, os conspiradores, eles vão continuar a aprofundar esse discurso do medo para enfraquecer o que vocês estão fazendo por aí. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, mande suas críticas, sugestões. Se não gostou também, sua crítica é muito bem-vinda e até o nosso próximo encontro. Gente, tchau!